expressão poética que acabamos de cantar seja verdadeiramente uma verdade em nossas vidas, né? Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração agrade ao nosso bondoso Deus. Vamos orar, vamos falar com Ele mais uma vez. Ó Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem operado em nosso meio. Nós queremos reconhecer e manifestar a Ti a nossa gratidão. Senhor, seja honrado agora também nesse culto pela exposição da Tua palavra. Estamos aqui também para aprender mais de Ti e a partir desse aprendizado nos curvarmos diante da Tua glória. Senhor, obrigado, porque na noite de hoje teremos a alegria de reconhecer a grande salvação que não depende em nada de nós, e tão somente do que Cristo fez por nós. Por favor, Senhor, que essa verdade, ela entre em nossas mentes e em nossas vidas, promovendo em nosso ser gratidão, promovendo em nosso ser reconhecimento, promovendo em nosso ser devoção, dependência de Ti. Obrigado a Deus, porque não há nada que possamos fazer por nós mesmos, que Cristo já não tenha realizado em nosso lugar na cruz do Calvário. E obrigado também, porque a segurança dessa salvação, ela não está em nossas mãos, e sim nas Tuas. Nós Te louvamos por isso. Fala conosco, nós Te suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Quero convidar a igreja a abrir comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos cristãos da região da Galácia. Nós iremos continuar estudando essa série que intitulamos de Tesouro da Graça, olhando hoje para a parte final dos versos 15 a 21. Semana passada olhamos juntos dos versos 11 a 14 e para o incidente que o apóstolo Paulo tem ali, um conflito com o apóstolo Pedro, os dois grandes gigantes da igreja de Cristo Jesus. Um é o missionário entre os gentios e o outro o emissário de Deus entre os judeus. E nós aprendemos juntos ali com aquele episódio que Paulo repreende a Pedro pela atitude que ele tem, não pela convicção que ele possuía. Pedro sempre sustentou que a liberdade que o Evangelho da graça de Cristo nos oferece, ela é plena, e que por causa disso jamais deveríamos voltar ao jugo da lei. Mas Pedro agiu levantando-se da mesa ali diante dos gentios, perante os judeus que Tiago havia enviado de Jerusalém até Antioquia, mostrando o contrário. E essa diferença entre o que Pedro cria e como ele agia, será o alvo da repreensão que Paulo vai proferir a Pedro. E Paulo tinha autoridade para isso, porque o próprio Senhor Jesus havia convocado Paulo para esse ministério. Eu gosto de pensar em algumas frases que ao longo da história foram declamadas por alguns indivíduos. Um desses indivíduos é Wendell Phillips, que em 1852, defendendo uma política anti-escravagista no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, ele proferiu, e é uma frase que ecoa até os nossos dias com a mesma autoridade. E essa é a frase que Wendell Phillips proclamou. Ele disse: o preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Pastor, por que o senhor usou essa expressão? Porque agora, dos versos 15 ao 21 do capítulo 2, Paulo vai insistir com os cristãos da Galácia
sobre a liberdade que o Evangelho de Cristo nos oferece. E ele vai meio que nos chamar a atenção para permanecermos vigilantes e não somarmos ao Evangelho de Cristo qualquer outra prática, usos ou costumes em favor da nossa própria salvação. Por isso, quero tomar emprestado essa frase histórica que Wendell Phillips pronunciou em 1852 para chamar a minha atenção e a sua em relação à liberdade que o Evangelho de Cristo nos oferece e ao cuidado que eu e você devemos ter para não enveredarmos no caminho sedutor de acrescentarmos ao Evangelho alguma coisa. Se assim procedermos, estaremos passivos à mesma exortação que Paulo proferiu a Pedro em Antioquia. Então, abra comigo sua Bíblia e acompanhe os versículos 15 a 21, e nós iremos dedicar a nossa tarde de hoje olhando para esse tema. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Diz assim a palavra de Deus: nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que nós fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Claro que não, é certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se então que o Cristo morreu em vão. Nós falamos semana passada até o versículo 14. E muitos entendem que do verso 15 até o final do capítulo 2, Paulo agora está fundamentando a sua exortação a Pedro. Outros vão dizer, não, Paulo está voltando para o tema da carta. Mas o que ambos têm em comum é a afirmação, tanto de Paulo quanto de Pedro, que somente a fé é capaz de justificar o homem diante de Deus. Não sabemos, um dia, talvez na eternidade, a gente vai perguntar para Paulo, Paulo, isso que você continuou descrevendo em sua carta, era para justificar a repreensão a Pedro? Ou não? Nós poderíamos perguntar um dia isso a Paulo, mas o fato é que Paulo vai nos ensinar que o homem é justificado por meio da sua fé em Cristo Jesus. E eu quero dividir esse texto com os irmãos em dois pressupostos, duas verdades que esse texto nos oferece. A primeira delas relacionada à justificação do homem, contida do verso 15 ao verso 18. E a segunda em relação à santificação do homem, já contida no verso 19 ao verso 21. Então, vamos reler essa passagem, chamando a nossa atenção para algumas verdades que Paulo nos apresenta. Então, olha lá comigo o versículo 15. Nós quem? Paulo está escrevendo aos cristãos da Galácia, e ele tem em sua companhia Pedro, um grupo de judeus que foram enviados a Antioquia por Tiago, fora os cristãos judeus judaizantes, legalistas,
que insistiam em dizer que Cristo não era suficiente, era necessário também observar a lei mosaica. Todos nós que conhecemos a antiga aliança, nós que somos judeus por nascimento, e não pecadores dentre os gentios, porque os gentios eram rotulados pelos judeus como os transgressores da lei, porque eles desconheciam a lei. Paulo está dizendo, eu e você, Pedro, eu e vocês, judeus cristãos, nós sabemos, verso 16, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo vai dizer para aqueles cristãos da Galácia, não deem ouvido ao que esses judaizantes oferecem a vocês, acrescentando à obra de Cristo qualquer outro valor, qualquer outra regra, qualquer outra norma. Porque a salvação do homem, ele é declarado justo diante do Pai, tão somente pela obra de Cristo. Nós sabemos que ninguém é capaz de observar perfeitamente a lei. E tanto eu, Paulo, quanto Pedro, nos esforçamos e falhamos nisso. Como agora nós poderíamos dizer a vocês que são gentios, para observarem aquilo pelo qual vocês não serão salvos? É esse o questionamento de Paulo. E Paulo vai dizer, nós sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para que nós fôssemos justificados pela fé nele, e não pelas obras da lei. E Paulo é retórico em insistir, porque pelas obras da lei ninguém será salvo. A nossa salvação não depende daquilo que fazemos. A nossa salvação depende tão somente daquilo que Cristo fez por nós. Irmãos, isso é muito importante, porque os crentes do Antigo Testamento, a maioria dos judeus, enxergaram a lei de uma forma distorcida, deturpada. A lei foi dada ao homem para revelar o pecado e o fracasso da humanidade. A lei nunca foi dada ao homem para redimir a humanidade, porque o fim da lei é Cristo, e é Ele quem salva. A salvação de toda a humanidade, desde o Éden até a consumação dos séculos, sempre foi somente por meio da fé no Filho de Deus. Quando você lê o relato de Gênesis capítulo 3, e ali alguns estudiosos chamam ali do proto-evangelho, é a semente do evangelho. Quando Adão e Eva pecam, Deus confia a salvação deles mediante uma promessa. Qual era essa promessa? Do descendente da mulher viria a salvação. Ele seria ferido em seu calcanhar, mas ele pisaria na cabeça da serpente. A salvação sempre foi somente pela fé em Cristo Jesus e mais nada. Mesmo os crentes do Antigo Testamento, como Abraão, entre outros, foram salvos depositando a sua esperança na vinda do Filho de Deus, ainda que eles desconhecessem quem o Filho de Deus seria. Nós hoje estamos aqui olhando para trás e conhecemos a plenitude dos tempos. Eles estavam de trás olhando para frente e aguardando a vinda do Messias. Mas tanto um grupo quanto o outro só é justificado mediante a fé no Filho de Deus. Tão somente mediante a fé
no Filho de Deus. E a fé é meio. A fé não salva. Quem salva é a graça de Cristo. A fé é meio de se apropriar dessa salvação. Agora, por que Paulo diz isso? Porque Paulo sabe e reconhece que os judeus eram o povo da aliança. Que para os judeus Deus havia dado a lei. Deus havia dado as promessas. Deus havia feito uma aliança com Abraão. Deus havia feito uma aliança com Moisés. Deus estabeleceu uma aliança com promessas a Davi. Por isso Paulo vai dizer, nós, judeus, por nascimento, por natureza, nós temos o conhecimento de todo o plano de Deus. E nós sabemos que a lei não salva absolutamente ninguém. Ela só revela a nossa transgressão. Por isso, eu quero dizer a vocês, cristãos da Galácia, que todos aqueles que se voltarem para Moisés, estão se voltando para o cemitério. Que todos aqueles que se voltarem para a obra de Cristo, estão vivendo pelo poder da ressurreição. E todos aqueles que tentarem somar qualquer outra prática, costume ou uso à cruz de Cristo, estará tentando anular essa graça salvadora. Esse não é o caminho para a justificação do homem. Pois bem, apóstolo Paulo, o que é ser justificado? A palavra de dikaiosune, justiça, é uma palavra usada no contexto judicial. Quando um indivíduo que é réu em uma ação, ele é declarado, o juiz bate o martelo e declara ele como um indivíduo justo. Sobre ele não há culpabilidade. O juiz não declara ele inocente. Ele tão somente exclui a culpa do homem. O Filho fez isso em favor de nós, ao morrer na cruz do Calvário. Ele declarou-nos justo diante de Deus. Ele não nos tornou justo, é diferente. Nós adquirimos o status de justo. Por isso não temos mais culpa alguma sobre nós. Não há culpa sobre nós por pecados passados, não há culpa sobre nós por pecados presentes, nem haverá culpa sobre nós por pecados futuros. Porque quando o Pai olha para mim e para você, Ele vê em nós Cristo. E Ele percebe em nós a obediência plena. De maneira que quando Ele olha para a cruz do Calvário, Ele vê o Roni, o César, a Elisama, o William, a Daniele, porque a ira dele é direcionada para a cruz do Calvário. Declarar um indivíduo justo não é semelhante a oferecer um indulto, porque o indulto é uma libertação temporária, mas o indivíduo permanece fichado, como diz lá no Rio de Janeiro. Ele permanece com a ficha suja. Não. Declarar justo é apagar as nossas transgressões. Esse é o conceito que Paulo tem em mente quando ele nos diz, é por meio da fé em Cristo Jesus, que o Pai olha para nós e estabelece um novo relacionamento baseado na justiça de Cristo. Há uma dupla transferência. Deus nos imputa em Cristo Jesus a sua obediência e transfere a Cristo Jesus a nossa total corrupção. E sobre Cristo recai a sua ira, recai o seu juízo. E sobre nós recai as dádivas e as bênçãos provenientes da obediência de Cristo. E aí então, no versículo 19 ao versículo 21, nós encontramos agora a santificação. O processo de viver a nossa vida assim como nós fomos salvos.
E agora Paulo vai dizer para mim e para você, não adianta ter sido justificado pela fé e querer viver debaixo da lei. Vocês foram justificados pela fé e devem viver a sua vida pela mesma forma, pela fé em Cristo Jesus. Não voltem a se submeter ao jugo da escravidão pelo qual o Evangelho de Cristo nos libertou. E aí então, nós encontramos a continuidade no verso 17, dizendo o seguinte: mas, se procurando ser justificados em Cristo, e aqui o verso 17 parece que Paulo está respondendo ao questionamento que havia sido levantado entre os crentes da Galácia. Provavelmente aqui o pano de fundo histórico é o seguinte: se a fé em Cristo Jesus nos salva, então estamos livres do pecado. Esse é o entendimento equivocado. E Paulo vai desconstruir isso no verso 17, dizendo: mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? E Paulo vai dizer: é claro que não. Porque provavelmente os judaizantes estão dizendo: olha, Paulo está oferecendo uma salvação muito fácil, basta crer em Cristo Jesus. Mas vocês não continuam pecando? Se vocês continuam pecando, então Cristo é o responsável pelo pecado de vocês. E Paulo vai dizer: claro que não. O que Cristo fez na cruz foi nos libertar da culpa do pecado, do domínio do pecado, e não da presença do pecado. A libertação final da presença do mal, ela está nos reservada no futuro, não hoje, no presente. E Paulo vai dizer: não é isso que o Evangelho de Cristo nos ensina. Nós continuaremos a pecar. E o versículo 18 ele diz: porque se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, o que caiu por terra? O uso da lei. Em outras palavras, Paulo está dizendo: se eu voltar a pregar novamente a necessidade da observância da lei, eu vou me tornar, na verdade, um transgressor do Evangelho. Porque o Evangelho é contra a observância de qualquer outra prática ou norma. Essa é uma passagem difícil, irmãos. Uma passagem, como Pedro diz a respeito de Paulo, muito difícil. Paulo escreve com detalhamentos e complexidades muito grandes. E Paulo vai dizer: nós não podemos voltar para o jugo da lei, porque fazer isso necessariamente implica em se tornar um transgressor. Não podemos edificar, erguer novamente aquilo que Cristo já derrubou, ao afirmar a necessidade de observarmos qualquer norma sobre nós. Agora, do verso 19 a 21, vamos encontrar Paulo dizendo como deve ser a nossa vida. E aqui há duas palavras que se sobressaem, que se destacam em todo o capítulo: morte e vida. Morte e vida. Olha lá o que diz o versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Por que você morreu para a lei, Paulo? Porque eu agora abracei o Evangelho de Cristo, a fim de viver para Deus. E eu morri para a lei porque eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo agora na carne, eu vivo igual eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus. Eu não vivo pela norma, eu não vivo pela lei, eu não vivo pelos usos e costumes, eu vivo pela fé em Cristo Jesus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. De maneira que eu não posso anular a graça de Deus. Porque se eu voltar a viver debaixo da lei,
tendo sido justificado pela fé em Cristo Jesus, eu torno a graça de Deus nula. Porque se a justiça é mediante a lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. A obra de Cristo não serve absolutamente para nada. Aqui Paulo vai nos ensinar uma dupla verdade. Nós fomos crucificados com Cristo. A doutrina da unidade com Cristo. Toda a igreja do Senhor Jesus está ligada a Ele, necessariamente. Todos os santos possuem o Espírito de Cristo em si. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Cristo é o noivo, nós somos a noiva. Cristo é o pastor e nós somos suas ovelhas. Não há como se desligar dele. Há uma unidade minha e sua com Cristo. Aliás, diga-se de passagem, lá na oração sacerdotal de Cristo, em João capítulo 17, Cristo vai dizer para o Pai em sua oração: Pai, assim como nós somos um, permita com que eu seja um com eles. Estamos unidos, estamos ligados. Por isso a vida que nós vivemos aqui nessa presente realidade não deve ser vivida ao nosso bel prazer, mas pela fé em Cristo Jesus. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Alguns pensam: poxa, pastor, Cristo viveu tão pouco, né? Eu digo: não. Cristo continua vivendo quando Ele morreu a nossa morte. E Ele deveria continuar vivendo em mim e em você a vida dEle. E há 2000 anos, Cristo continua vivo, através da vida da sua igreja. A sua igreja deve viver a vida de Cristo. Irmãos, é uma irracionalidade, é uma aberração ouvirmos cristãos querendo viver a parte de Cristo. Conhecermos e conversarmos com indivíduos que querem trilhar o seu próprio caminho à parte de Deus. Isso não é possível. Ou você nunca foi um filho de Deus em Cristo Jesus, ou você é um membro querendo ser mutilado, cortado, decepado do corpo. Temos que viver a nossa vida perguntando: o que o Senhor quer que eu faça? É isso que o verso 20 nos ensina. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A pergunta é: Cristo tem vivido em mim ou não? Ou sou eu que tenho vivido a minha vida? Por causa desta e de outras realidades semelhantes e próximas, nós vemos aberrações acontecendo. Essa semana aconselhei um casal que está à beira do divórcio. E o marido, com alto e bom som, me disse: eu quero ser feliz. E eu lhe perguntei: você é um filho de Deus? Você entendeu quem Cristo é para você e representa? Sim. Então você não tem que buscar a sua felicidade. Você tem que deixar Cristo viver a sua vida. Mas ainda de forma muito inflexível e obstinada, ele disse: eu sei qual é a opinião de Deus, pastor, a meu respeito, mas eu quero trilhar a minha vida. Irmãos, isso é um atentado, é uma afronta contra a verdade da unidade do crente com Cristo. Isso é um atentado contra a verdade de que Cristo e eu somos um.
nós estamos ligados. Que Cristo e você estão intimamente ligados e que nós não podemos tomar decisões por nós mesmos. Nossa vida não serve para nos servir. Nossa vida deve ser um serviço a Cristo. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem tomado decisões? Será que você tem deixado Cristo dirigir suas decisões? Ou será que você quer ser feliz? Ou será que você quer fazer as coisas do seu jeito? Quero concluir essa reflexão com duas considerações finais. Primeira delas, preste muita atenção. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Porque, como Paulo nos ensina, nós fomos libertos do domínio e da culpa do pecado, mas não da sua presença em nossas vidas. E na luta com o pecado, nós nunca estaremos sozinhos. Estamos sempre unidos com Cristo. E esteja certo de que Ele irá nos assistir em toda angústia, tristeza, luta, fraqueza, abatimento, porque Ele é o nosso Emanuel. Ele é o Deus conosco. Nunca pense que você está sozinho. Nunca pense. Quando aconselho irmãos que têm síndrome do pânico e são orientados a nunca se sentirem sozinhos, e aí os familiares têm que estar ao redor, eu digo, você nunca estará sozinho. Pelo menos você sempre terá a companhia de mais 3 pessoas ao seu lado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não tema, confie. Confie. Ah, pastor, como é difícil. Eu nunca disse que foi fácil, será fácil. Estou dizendo apenas que é necessário. Confie. Deposite sua esperança naquele que nunca vai te deixar sozinho. Cristo Jesus. Porque Ele está contigo. Segunda consideração, e nós iremos encerrar. O caminho da santificação é pela fé. Assim como o caminho da justificação também é pela fé. Não podemos ou devemos basear o nosso relacionamento com Deus na prática da observância de regras, normas, leis, usos, costumes, comportamentos. Podemos até ter uma certa disciplina espiritual, de leitura, de oração, de meditação, no nosso relacionamento diário com Deus. Mas temos que ter a consciência que a nossa santificação nunca será baseada na nossa prática, e sim na nossa unidade com Cristo. É pela fé. É pela fé. Se você foi salvo pela fé, viva também pela fé. A nossa vida é uma vida em fé, diária. Agora entendam uma coisa, essa fé nas Escrituras Sagradas, ela não é uma fé inerte, ela não é uma fé indiferente, ela é uma fé operosa, ela é uma fé que labuta, ela é uma fé que trabalha em prol do reino de Deus. Se você foi salvo em Cristo Jesus pela fé, então eu desafio a você também a viver a sua vida, buscando a santificação dela pela fé.
Inclina comigo sua cabeça, vamos orar ao Senhor e vamos falar com Ele mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos lembra que nada do que podemos fazer por Ti pode contribuir para a nossa própria salvação. Na verdade, a grande bênção e o grande segredo do Evangelho foi o que o Senhor fez na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Agora, ó Deus, nos ajude a, de posse dessa verdade, vivermos e dirigirmos as nossas ações através dela. Não queremos viver debaixo de normas, querendo observar dietas alimentares, abstenções, privações, porque a fé cristã não é uma fé ascética, que priva o indivíduo de qualquer expressão de prazer. A nossa fé é uma fé liberta do jugo e do domínio de qualquer regra, qualquer norma. Senhor, nos ajude a viver pela fé a nossa vida. E essa fé operosa possa ser percebida por aqueles que estão ao nosso redor, como uma fé que produz frutos de justiça. Ó Deus, por favor, nunca nos deixe esquecer dessas verdades preciosas. Eu suplico a Ti por mim e pelos meus irmãos em Cristo Jesus. Amém.